programa Capoeira na TV, da TV Alba, hoje vai estar aqui batendo um papo com o mestre Camaleão, na Casa da Música, na Lagoa do Abaeté. O mestre Camaleão é um mestre ás na capoeira Angola. Ele faz um show. E nós vamos aqui bater um papinho com ele. Bom dia, pessoal! Mestre Camaleão, salve! Salve a todos, salve aos capoeiristas dessa Bahia, dessa Lagoa do Abaeté, dessa Itapuã, né? Itapuã, esse bairro aqui maravilhoso. Mestre, nós estamos aqui para conversar um pouco sobre o seu trabalho. Como é que você desenvolve esse trabalho de capoeira? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o seu projeto de capoeira, a sua abordagem na capoeira. Você é um homem internacional, né? Você é um homem que hoje manda na capoeira no mundo. E essa capoeira belíssima que você me deu a oportunidade de conhecer, jogando com o mestre Carlinhos Canabrava. Aquilo ali tem anos que eu não vejo e isso me deixou muito feliz. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre sua capoeira e o projeto que você desenvolve sobre isso. Pronto. Bom dia a todos que estão sempre presentes acompanhando esse canal. E antes de falar de mim, eu tenho que dar uma reverência para esse mestre, por toda a trajetória que ele tem, por toda a história que ele tem dentro da capoeira. Ele fala de mim, mas o legado dele é muito maior do que o meu. Então, mestre, minha saudação. E nada, rapaz, que nada não é assim não. Eu sou um aprendiz da capoeira, eu aprendo todo dia e você me deu uma aula naquele evento lá que a gente fez, viu, né? Você me deu uma aula, pô, eu aprendi aquilo ali que eu nunca... Há muitos anos que eu não vi, quando eu vi a primeira vez, eu era criança, não sabia identificar direito o que estava acontecendo. E daí você me trouxe de volta àquela época, a década de 60, e eu fiquei muito feliz. Pronto, mestre. O senhor perguntou, né, como é que é a capoeira para mim. Eu hoje vejo a capoeira como um caminho iniciático para que as pessoas possam se desenvolver. A capoeira ela sempre teve um legado de uma história de liberdade. E essa história de liberdade é preparar as pessoas para serem livres. Então acho que a capoeira ela tem que ser aquela coisa mutante, até o nome mutações vem dessa ideia de que a capoeira ela tá em mutações constantes. Então, quando a gente está vivendo um momento na sociedade de transição no planeta como um todo, aí eu pergunto para mim, onde é que a capoeira se posiciona dentro dessa realidade? É a gente ensinar as pessoas a ser mais bélica, lutar, aprender finalizar o outro? Eu não vejo um bom caminho para a capoeira. Então eu penso que a gente está vivendo esse momento de tantas dificuldades que o caminho para a capoeira, como proposta, é uma capoeira que vem a libertar a gente de dentro para fora. Então essa capoeira que eu digo, a capoeira do intuitivo, é quando você começa a despertar para deixar a sua capoeira sair de dentro para fora. Então todo aquele que vem para chegar até nós, tem a permissão de vir para a gente para aprender a capoeira, que eu acredito que isso também é uma coisa do universo que conspira para que determinadas pessoas estejam em contato com a gente e a gente com elas. Então quando chega para mim essas pessoas, eu digo, olha, essas pessoas devem estar interessadas nesse tipo de proposta. Então a nossa proposta é estimular as pessoas a observar essa criança que tem dentro, que nós partindo do princípio que nós vivemos numa sociedade doente, então nenhum de nós está em perfeito estado de saúde. Quando eu falo desse estado de saúde no plano físico, mental e espiritual. Então é convidar as pessoas para que elas fiquem atentas a essa criança interna que está lá cheia de medo, encolhida no canto, que ela traga essa pessoa para a roda. E no ato de aprender, ela comece a se observar para ver como ela se comporta emocionalmente. Então eu penso que o papel da capoeira hoje é isso, é trazer a pessoa para essa roda, de despertar e de encorajar para que ela tome consciência de cuidar dessa criança interna. Que maravilha, que filosofia linda, maravilhosa. E de que forma você faria isso para a criança? Porque hoje o grande expoente da capoeira está na criança, né? A criança, hoje ela está sendo estimulada a praticar a capoeira na escola, a praticar a capoeira na comunidade, a praticar a capoeira em todo no prédio, né, no condomínio, em todos os setores da sociedade. Então, de que forma você
chegaria a essa criança com essa filosofia? Você tem essa resposta? Tenho, ou é uma tenho. coisa... Eu preciso dar um pulinho lá no começo da minha história com a capoeira aqui no Itapuã. Eu vim para aqui, para uma comunidade no Alto do Coqueirinho, que era uma ocupação. E nessa ocupação, quando eu cheguei lá, eu constatei que tinha muitas crianças na rua, os pais trabalhando e elas sem uma pessoa com maturidade para orientar essas crianças. Eram crianças mesmo que estavam na rua brincando de picula, de porrada. E quando eu fui morar nessa comunidade com meu filho, que eu só tinha um filho nessa época, o Gato Manhoso, o contramestre Gato Manhoso, que se tornou depois, eu percebi que tinha um ambiente muito hostil e que aquelas crianças precisavam de uma orientação. E eram aquelas crianças que iam brincar com meus filhos e que meus filhos iam crescer naquele ambiente. Então a minha ideia foi, pô, tem capoeira, vou trazer eles para a capoeira, para poder a gente estar ali conversando, vendo, dando orientação, para criar um ambiente mais sadio e ajudar, né, a contribuir com a família no cuidado com essas crianças. Então eu percebi vou encurtar, porque a gente não tem muito tempo, nessa trajetória eu percebi que o que eles precisavam não era da capoeira que eu estava aprendendo, a regional, que tinha os golpes mais voltados para a luta. Eles precisavam de uma orientação e aí começou a minha forma de mudar a forma de ensinar capoeira. Eu comecei, o que é que precisa? Eles estão precisando de atenção, de cuidado. A capoeira regional só tem um pandeiro e dois pandeiros e um birimbau. Eu comecei a introduzir outros instrumentos para que eles tivessem uma coisa para se ocupar. E muitos deles chegavam falando com a gente, mestre, aquele cara tão sofrida que não tinha coragem de olhar no olho. Ah, sim, senhor. Eu tenho esse conhecimento. Tem também, muito, muito, né? Muito, no Alto das Pombas, no Calabá, em Saramandaia, em Sussuarana. Pronto, então conhecimento de toda essa história. Entende bem do que eu estou falando, mestre. Então, quando eu percebi isso, eu digo, de que forma eu vou estimular eles a olharem para frente, assumir que eles são importantes para a sociedade, são um organismo único e que eles têm o maior valor só por ter nascido. Então o que eu fazia? Chegava na aula, todo mundo queria corda, graduação. Como é que é minha graduação? Mas quando é que eu vou ganhar uma corda? Aí eu digo, olha, para ganhar corda, além de aprender os movimentos, você vai ter que recitar uma poesia. Ah, mestre, eu nunca vi poesia, eu não sei recitar uma poesia. Não, não tem problema. A música de capoeira que você está aprendendo, você vai na roda sozinho falar para a gente. Meu irmão, você não acredita a dificuldade que o grupo tinha de ir ali falar sozinho. Mas aí sempre estimulando toda vez, olha, recital de poesia. Aí, olha, tem a graduação, então não vai, isso aqui é ponto para a graduação. E aí começava a estimular, aí sentar, terminava a aula, cada um dizer como foi a aula, para cada um ter aquela coisa de falar em grupo. O grupo que estava convivendo ali junto, eles já tinham dificuldade, quando tinha gente de fora era pior ainda. Se escondeu, eu digo, opa, vem cá, fulano, fala aqui, se apresente, diga quem é você, de onde você veio, quando você começou a capoeira. E sempre nessa preocupação. E com isso também estudando não só a capoeira, outras coisas de psicologia, de relações humanas, educação. Eu cheguei a um livro de um educador escocês chamado A.S. Neil. O nome do livro é Liberdade Sem Medo. E ele fala para as crianças dessa liberdade, como criar uma escola que ajude as crianças a se libertar. Eu achei isso muito interessante e digo, olha, e ele me ensinou que quem precisa de educação somos nós, os adultos. Porque você pode falar o que for para as crianças, ela aprende muito olhando. Se você não faz aquilo que você fala, ela não vai acreditar em você. Então eu digo, poxa, então ele me ensinou que quem precisa de educação somos nós. Porque se a gente for a referência para essas crianças, eles vão ser melhores. Então eu comecei a trabalhar com os pais, trazer os pais, e tinha muitos alcoólatras. Eu comecei a trazer o pessoal do Alcoólicos Anônimos para dar uma palestra sobre o alcoolismo, para eles conhecerem aquele universo, como o problema do álcool, problema de narcóticos anônimos. Eu ia trazendo pessoas que fossem contribuir para que os pais também melhorassem a sua conduta. Traziam eles para essas palestras, um índice muito grande na comunidade de HIV. Eu fui lá no Coisa, trouxe o pessoal para fazer palestras dentro da comunidade sobre HIV, como cuidar, como ter um sexo seguro. Então a gente ia buscando essas formas de contribuir para que viesse melhorar o ambiente. Então a capoeira foi sempre mutações, focada nesse trâmite, porque minha vida foi nessa capoeira com pessoas que estavam em uma situação de vulnerabilidade. Bacana, e aí vem essa... Porque é maravilha.
Rapaz, é um espetáculo ouvir isso, porque quando a gente entrevista outras pessoas e faz outros programas, a gente tem visto a pessoa fala muito no desenvolvimento técnico da luta, da atividade, dos movimentos, né? Dos conhecimentos pessoais, mas você fala numa coisa, numa filosofia, e uma filosofia que não era inerente da capoeira. Não é uma coisa que a capoeira traz no seu bojo, esse tipo de filosofia, né? A filosofia da capoeira mesmo em si, ela tem outra abordagem. E a sua filosofia, outra filosofia que você traz para a capoeira, para mim é uma coisa sensacional, muito bacana, fico muito feliz em conhecer isso, né? Apesar de lhe acompanhar e já ter ouvido você falar sobre isso, certo? É muito bom falar aqui no nosso programa, né? Sobre essa narrativa sua, que é sensacional, essa abordagem. Agora, como é que os adultos entram aqui? A gente falou da criança, agora eu quero saber dos adultos. De que forma os adultos que lhe acompanham na capoeira entram nesse conhecimento? Como você trouxe para essas pessoas essa abordagem? Através, mestre, da estruturação da proposta da capoeira. Quando tem umas normas assim que a gente propõe, que justamente toda ela leva para o processo de autoconhecimento, de se olhar. Se eu não me investigar, porque qualquer revolução que a gente queira fazer, todos nós reclamamos da sociedade, né? Da esquerda, da direita, disso, aquilo. A gente sempre, todo mundo tem ideia de um mundo melhor. Cada ser humano, se cada um fosse projetar seu mundo, ia continuar essa consumição, essa loucura toda. Então a proposta é que cada um investigue a si mesmo. O primeiro passo para uma revolução maior é a revolução interior. Quando eu olho para mim e me percebo como uma pessoa cheia de feridas e que preciso reconstruir isso, porque, na verdade, quem escolheu minha religião foi o outro. Quem escolheu a minha educação, o meu nome, tudo vem do outro. E quando eu passo, onde é que eu escolho? Onde é que eu entro nisso como um ser único? Então eu preciso reconstruir isso, eu preciso rever esses conceitos. Bom, eu vou ver o que é que a sociedade representa para mim, como é que eu entendo a sociedade. Então, quando eu entendo a vida dessa forma, eu vou começando a investigar e vendo, olha, eu tenho que primeiro me achar. Porque a gente não sabe quem a gente é. Ninguém sabe. A gente nasce e a gente vai sendo produzido pela sociedade. No momento que dá aquele banho, que você diz, pô, quem sou eu? Aí eu acho que é o momento que entra essa revolução. Se a pessoa se interessa por esse processo, ela vai começar a se perceber as mentiras, as falsidades, as inseguranças, os medos, tudo ele vai ver nele, que ele vê no outro, e vai dizer, poxa, antes de criticar o outro, eu tenho que me trabalhar. Antes de propor isso para o outro como um bom caminho, eu tenho que praticar. Então é o mesmo momento que você está se moldando, se lapidando, você está levando essa proposta para encorajar o outro. Aí entra aquilo, se eu não sou uma referência para o outro, não adianta eu falar o discurso, só o discurso da boca para fora. Então o adulto entra nesse momento. Entra nesse momento, ajudando. Você resgata esse adulto, diz, olha aqui, ó, se você quiser caminhar comigo, a proposta é essa. Certo? Agora me fale sobre a pessoa que você quer que fale aqui sobre o seu trabalho, sobre o trabalho que vocês desenvolvem. Vocês, o grupo, né? Porque, na verdade, o que eu percebi aqui que é um trabalho desenvolvido por vocês. Você lidera, mas o grupo todo desenvolve. Sempre foi assim, mestre. É importante até o senhor falar sobre isso, porque sempre o mestre está lá na frente. Mas toda essa trajetória teve muitas pessoas ali somando com a gente o tempo todo. E nesse grupo aqui, que tem todos aqui, contribuem muito, e tem uma pessoa especial assim, porque ele é da área da literatura, já escreveu vários livros, já fez no Brasil, a primeira ópera rock, né, contando a história da raça humana através dos Anunnakis. E ele se interessou em escrever a história do mestre Tico Camaleão. É o que eu chamo ele na capoeira de Padre Shiva, né, Fábio Shiva. Né? Vai fazer uma biografia ele está escrevendo uma biografia do mestre, então ele é uma pessoa que pode falar um pouco sobre... Esse mestre Camaleão é um barato. Gostaram? Espere que vai ter mais.